Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. E hoje, no episódio, vamos abordar um assunto um tanto quanto delicado, porém, ele também é urgente: a violência doméstica. Infelizmente, esse tipo de violência acontece muito mais perto do que a gente imagina e atinge pessoas de todas as idades, classes sociais e também religiões. E como identificar, enfrentar e superar a violência doméstica? Para falar sobre esse tema tão importante, também polêmico, recebemos aqui hoje uma convidada super especial, a psicóloga Miriam Alice. Miriam, seja muito bem-vinda ao Psicologia e Propósito. Prazer e obrigada. É um prazer estar aqui com você. Esse é um tema um tanto quanto delicado, né? Muitíssimo. Precisamos ter bastante cuidado para falar desse tema, porque existe muito sofrimento e muito vergonha envolvida nesse contexto. Sim, e quando a gente fala até de violência doméstica, a gente não está falando só de violência doméstica contra a mulher. A gente está abrangendo a violência doméstica num todo. Pode ser violência doméstica contra a mulher, violência doméstica contra o homem, contra crianças até. Então se torna um assunto ainda muito mais delicado do que só se a gente falasse pelas mulheres. É um tema ampliado, que envolve todos os membros de uma família, mas quando a gente fala especificamente da mulher, a gente fala também de uma questão cultural, de uma questão histórica, que tem aí um peso que faz uma diferença nesse trato. É verdade. Conta pra gente qual é a sua formação, qual o público que você trabalha. Eu sou Miriam Alice, psicóloga. Trabalho com uma clínica bem ampliada, trabalho com criança, com idosos, com homens, mulheres e famílias. Então, todos os públicos, né? Verdade. E quanto tempo de experiência? Uma boa pergunta. E um pouquinho mais de 20 anos. Olha, gente, eu sou um neném na psicologia. Me formei só em 2018. Me formei em 2003. Olha só. E me deu um percurso aí de poder me especializar em algumas áreas e poder atender um público mais ampliado. E não tem jeito, né? Quanto mais a gente atende, aí que a gente vai pegando a prática. Faculdade, eu costumo até brincar dizendo que a gente passa 5 anos na faculdade, mas a faculdade não forma a gente. A gente sai de lá tão cru e às vezes até com medo de começar a atender. E aí, como é que vai ser? E a gente só vai mesmo pegando a prática enquanto a gente pratica, realmente. Sim. E o mais interessante é que cada público que eu atendo me cria uma demanda de pesquisa, E aí eu já vou para a 6ª, 7ª pós, porque a problemática se apresenta e você tem uma necessidade de aprofundar conhecimento para poder atender mais e melhor as pessoas que pedem demanda de ajuda. Até porque são problemas diferentes e claro que você não vai saber lidar com todos os problemas. Você vai ter que pesquisar realmente aquilo dali, se aprofundar, então é um estudo que nunca para. Nunca para. É verdade. Informação constante. É verdade. E a respeito da violência doméstica, o que você pode trazer assim para a gente já de uma visão geral, para a gente dar início aqui? A violência doméstica ela tem uma característica que ela pode ser uma ação ou uma omissão dentro de contextos familiares, aonde predominantemente incide entre mulheres e crianças. Não é raro também ter casos de homens que podem sofrer esse tipo de violência, mas na sua maioria crianças e mulheres que têm aí a questão da maior vulnerabilidade. Então, esse público é o que percentualmente, estatisticamente, mais se apresenta, tanto no âmbito do consultório, como em questões também de ajuda jurídica. Sim. E como definir o que é a violência doméstica? A violência doméstica, ela inicia-se a partir de questões muito silenciosas e muito sutis e vai escalonando, podendo muitas vezes chegar a uma violência física. Mas não tão somente é caracterizado violência doméstica quando existe essa agressão. Isso acontece através de questões assim muito sutis inicialmente, como uma violência psicológica, como uma violência patrimonial. Sim. Tem a violência física também, tem a violência moral. Então, em vários contextos, essa violência se apresenta. E era um pensamento que as pessoas têm, assim... É um pensamento que as pessoas têm. Quando fala de violência doméstica, elas falam acham que é só agressão.
é só agressão física. E aí começou a surgir mais estudos a respeito da área, até mesmo com a Lei Maria da Penha e tudo mais. Então começou a abrir um leque de violências, que entra a violência psicológica, agressão patrimonial, agressão moral. E muita gente não sabe discriminar uma a uma. Dá pra gente aí essas diferenças. O que é a física, o que é a psicológica, a patrimonial, a moral? A moral tem muito a ver com a questão da difamação e da calúnia. Quando uma pessoa quer prejudicar a outra através de ferir, de macular, de denigrir, de humilhar a pessoa. Então, ela solta mentiras, né, através de várias situações que não podem ser provadas e que isso deixa marcas profundas socialmente, emocionalmente, para essa pessoa que sofre essa violência. Né? Inclusive isso, além do apoio psicológico, tem o apoio jurídico, Sim. Porque isso é crime, né? E está lá no artigo 138 e 139 do Código Penal, que possivelmente sofre-se as suas penas, né? Penalizações. Temos a questão da violência patrimonial, que é quando a pessoa ou te dificulta acesso aos seus bens, como também pode estragar, quebrar, te impedir de ter acesso ao seu próprio patrimônio. Então, a gente tem o patrimonial, né? A gente relatou, também o psicológico, o moral, tem o sexual também, é um outro tipo de violência que a mulher... Que chega a ser parecido com estupro. Sim. Ela se vê ali forçada a qualquer tipo de atuação na área, né, do sexo que não seja permitido de forma espontânea, que ela seja coagida, que ela seja chantageada, forçada. Sim. Né? E tem a questão física, que normalmente é o que deixa marcas. Então, é o que primeiro se identifica visivelmente por causa das marcas, mas tem todas essas outras formas de violências que não são palpáveis, que não são verificáveis de imediato, mas que deixam marcas profundas e que precisa aí de um longo atendimento para poder cuidar. E quando se violenta, né, uma mãe se violenta A família toda, principalmente as crianças. Num primeiro momento daquela violência direta à mãe, essa criança vai levar essa marca para a vida toda e para as relações dela. Né? Então, a gente costuma muito evidenciar a questão das crianças enquanto adultos, né, de sofrerem aí o tão chamado dependência emocional. Isso é muito comum em famílias desestruturadas. Sim. Muito comum em famílias de mães que sofrem violência doméstica. E as consequências para essa criança, tanto na escola, quanto no meio da família, no meio de amigos, é uma consequência drástica, né? Sim, isso vai marcar a história da pessoa, não apenas naquele momento, vai marcar toda uma trajetória, inclusive nas escolhas afetivas que ela fará na idade adulta. Como que ela vai ficar, como que será a vida emocional e a vida conjugal, a vida sentimental dessa criança futuramente? Como a gente costuma, né, trabalhar muito em consultório com essa realidade, hoje em dia muito usado esse termo, né, muito acessado esse termo de codependente ou de dependência emocional, a gente vê que na base está a autoestima. Na base tem essas referências familiares de violência, de ausências, né, de referências positivas, de amor saudável, que tem a ver com esse abuso de poder, de força com a pessoa mais vulnerável da família. Sim. E muitas vezes, quando a mulher vai tomar já uma atitude, é quando já chega na violência física. Mas ela não consegue perceber e identificar tantos outros abusos que ela já sofreu ali dentro de casa. Ela não consegue, é muito difícil. Praticamente
após um trabalho, é que é percebido que ela está ali como vítima. Muitas das vezes ela se vê ali como a culpada daquilo que está acontecendo. Então, é essa situação que aprisiona muito a mulher, porque ela fica tentando ali, de alguma forma, reparar. Eu sou a culpada, eu posso melhorar. Eu que estou provocando isso. Sim. Então, a gente tem ali uma falta de uma autoestima, né? A gente tem ali uma pessoa que está completamente destituída de valor próprio e tem a sua identidade completamente comprometida. Então, nesse momento, a gente tem aí uma mulher que precisa ser vista, ser acolhida. Ela está uma mulher ali completamente objetivada. Ela está sem a sua essência, ela está se vendo ali apenas como um objeto e que ela precisa dar conta disso. Então, quando você falou, né, da questão da mulher, quando chega a violência, às vezes não. Às vezes ela se coloca ali até como um ponto para acalmar aquele homem, porque quando ele sofre violência, a gente entra naquele ciclo da violência. Exatamente, que né? ninguém fala que existe esse ciclo da violência. Existe o ciclo, que é aquela tensão, que a mulher já começa a perceber que naquele momento ali alguma coisa vai explodir. Ela já começa a entender os sinais. Porque ela conhece o parceiro dela, né? Os sinais estão se aproximando. E aí ela já começa a entrar no ponto de tensão. Quando tem a explosão desse parceiro, né? Ela, logo em seguida, vem o quê? O arrependimento, que a gente chama do ciclo da lua de mel. Da lua de mel, exatamente. Então, muitas vezes a mulher se submete a essa violência já na espera da lua de mel. Então, me bate logo que isso passa e a gente ficar bem novamente, até o momento que essa pessoa, né, se percebe novamente frustrado, irritado por algum motivo que tem pessoalmente, para além da relação, e aí ele desconta na parte vulnerável. E as pessoas tornam isso muito comum. É muito normal a gente escutar falando assim, o melhor da briga é a reconciliação, né? Eu vejo muito isso assim na rede social, por exemplo, aquelas frasezinhas bobas, né? O melhor da briga é a reconciliação. Ok, reconciliou. E depois dessa reconciliação vem o quê? Vem uma briga muito pior depois, por um motivo muito banal, mas uma briga muito pior que pode ter resultados, consequências irreparáveis. A questão, né, de alguma situação de conflito, ela é positiva se ela vier ali com uma proposta de quê? De rever o que está em conflito, poder reconsiderar, ter ali uma proposta de mudança e isso ter uma ação. Né? Então, a partir de um conflito, e a gente chama de conflito o quê? Diferença de ideias, diferença de hábitos, que é muito comum você casar, você está namorando, casa, e você ainda não tem aquela intimidade com a pessoa. Eu costumo dizer que são duas pessoas diferentes, que vieram de duas criações diferentes, de duas famílias diferentes, e que elas precisam agora trabalhar para dar certo de viver ali dentro daquela casa. Isso é normal. E isso é o esperado, né? Que a relação vá se construir a partir dessa convivência diária. E aí, a cada entrave, a pessoa sentará com seu parceiro ou parceira e vamos conversar. Então, o diálogo é aberto, né? E a gente usar de transparência, de verdade, para poder conseguir ali o quê? Uma proposta, um propósito. Nós temos um casamento, nós temos um propósito, nós temos planos de vida em comum. Exatamente. Vamos alinhar, vamos nos debruçar sobre isso e a partir daí a gente segue. Então, o problema não é ter diferenças, o problema é como lidar com essas diferenças. E como resolver cada uma delas. E as agressões nunca mais. Então, quando você falou, né, que a mulher muitas vezes chega na violência, às vezes ela só vai tomar atitude quando essas violências chegam aos filhos. Às vezes não nela. É porque ela é a super-heroína. Ela dá conta, ela segura toda a barra. Mas quando a gente vê acontecendo alguma coisa com o filho, aí o negócio pesa mais. Então isso tem a ver com uma autoestima, e isso tem a ver com uma cobrança social, né, de que a mulher tem que dar conta, que o casamento, se falir, se não der certo, a responsável é ela, a culpada é ela. E ela tem 2 crianças. Então, dentro dessas dependências todas, a gente tem, inclusive, a dependência financeira, né, onde a mulher fica muitas vezes limitada até sair da relação, não só por ela, mas pelas crianças. É porque também é muito comum, né? Teve filho, prefiro me dedicar
a criança, então eu vou abrir mão do mercado de trabalho, eu vou abrir mão do meu emprego e acaba que a dependência financeira é completa do marido. Se ele não prover, ela não tem o que fazer. Sim, então, tem essa questão também e tem essas sutilezas que eu falei para você no início, né? Porque uma pessoa que tem esse discurso mais machista, né? Minha mulher não trabalha, ou eu não quero minha mulher na rua, quero minha mulher em casa, já é algo que já começa a desenhar aí um aspecto que, se não for bem, né, bem apresentado, não for bem debatido, começa a isolar essa mulher das possibilidades dela ter a autonomia dela. Sim. Né? E ela começa a ficar cada vez mais vulnerável, cada vez mais suscetível a esse tipo de violência. Exatamente. Então, são pequenas sutilezas, né? Uma coisa é você, como mulher, falar: nesse momento eu quero me dedicar ao meu filho, meu parceiro, foi conversado com ele e a gente chegou nesse acordo. Fui apoiada. E outra coisa é ser forçada. Outra coisa é ser forçada. E desde o começo, isso já ser desenhado ali de uma forma que você, às vezes, fica até constrangida de dizer diferente. E a sociedade, muitas vezes, reforça esse discurso. Porque é normal. Antigamente era normal. A mulher, aquela figura feminina, não que eu seja feminista, eu não sou, mas antigamente era o normal, era o comum. A mulher fica em casa, cuida da criança, faz a comida, lava a roupa e arruma a casa, cuida do marido. E o marido é quem tem que sair para poder trabalhar. Hoje em dia, a gente vive numa sociedade onde todo mundo tem lugar no mercado de trabalho. A mulher tem o lugar dela. E isso não impede ela de ser mãe, isso também não impede ela de arrumar a casa, de cuidar da casa e tudo mais, né? Mas as pessoas ainda têm uma visão um pouco errada a respeito disso. É bastante distorcida, né? A mulher, ela não tem nada que impeça de ter uma escolha, que isso seja do casal. Nós decidimos que eu, nesse momento, vou me dedicar aos meus filhos, é um desejo meu. Tudo bem, contanto que ela seja respeitada, que ali tudo seja combinado de que forma isso vai acontecer, né? E que ela faça parte dessa escolha. Sim, a voz dela também tem que ser ouvida. Precisa ser ouvida. E, principalmente, ela precisa ser respeitada, precisa ser considerada as necessidades dela. Sim. Né? Senão a gente começa aí já a desenhar um cenário bastante arriscado, que facilita, que propicia esse tipo da instalação dessa violência. É verdade. E quais são os sinais? Uma mulher, por exemplo, a gente tem ali um círculo de amigas, né? A gente se encontra toda semana, a cada 15 dias. Como que eu identifico os sinais que uma amiga pode estar sofrendo uma violência doméstica, por exemplo, se ela não abriu isso para outras pessoas? É muito comum essa amiga começar a não participar desses grupinhos. Né? Então, se ela tinha essa rotina, inclusive isso foi acordada, quando a gente se casar, pelo menos a cada 15 dias eu vou encontrar minhas amigas, uma vez por semana eu vou na casa dos meus pais, começam, inclusive, a ter esse afastamento da própria família, porque todo o universo está contra aquela relação, segundo o discurso do abusador. Né? Então, todo mundo está ali para poder prejudicar essa relação. Então, todo mundo tem que se afastar. E ele é a vítima. Ninguém gosta de mim. É sempre esse papo. É o único que gosta dessa pessoa verdadeiramente. Eu é que te amo, ninguém mais te ama. E aí começa a deixar todo o mundo da pessoa restrito a ela só, a esse abusador. Então, assim, nada presta, ninguém presta, sou eu que quero estar com você e agradeça, porque eu sou a única pessoa que faço o favor de poder cuidar de você. Ainda é como se ela estivesse recebendo uma esmola. Uma esmola. É algo que é muito profundo. Eu acho que é por isso também que a autoestima da pessoa vai tão lá embaixo. A gente estava conversando aqui antes de começar, né, o podcast, e eu, sendo pós-graduada em Psicologia e Saúde da Mulher também, isso abriu muito assim, as portas para que as mulheres se sentissem mais à vontade para poder vir. Da mesma forma que, por eu ser cristã, também muitas pessoas de dentro da igreja também ficaram mais à vontade para poder vir. E aí entra ainda a questão de ser a mulher e cristã buscando uma terapia, né? Então tem muito esses conflitos e as pessoas, eu chego geralmente a primeira pergunta: quem é você? O que você gosta? Do que você gosta de fazer? O que você gosta de comer?
A pessoa não sabe responder. Não sabe. A mulher não sabe responder, ela não consegue, ela não se conhece. Mas se perguntar do marido, ela fala a biografia dele todinha. Sim. Tudo que ele gosta, tudo Dos que ele não filhos. gosta. Se perguntar dos filhos, ela sabe. Sim. Mas e ela? Aí eu falo, não tô perguntando dele, não tô perguntando dos seus Sim. filhos. São importantes, são. Mas você gosta de quê? Ela fala, não sei. Aí a gente Sim. começa todo aquele trabalho para ela se descobrir, Sim. para ela se conhecer, o que ela gosta, o que ela gosta de fazer, Sim. sabe? Qual é o seu hobby? Ela fala, eu não tenho hobby, eu não tenho tempo para isso. Sim. Mas a mulher precisa ter aquele tempo para ela, né? Então essa questão de autoestima, ela tem sido muito trabalhado com as mulheres, porque elas não estão tendo uma autoestima elevada. Eu não digo nem elevada, eu digo até pelo menos mediana, né? Pelo menos assim, para você não ter uma autoestima tão rebaixada. E ela precisa se valorizar, porque essa questão, se ela não se valoriza, qualquer merreca, ela vai estar aceitando. É verdade. Qualquer esmola de atenção, ela vai estar aceitando. Sim, é muito comum, né, esse procedimento de acolher e deixar a pessoa se apresentar. E a pessoa realmente fala de todos menos dela. E aí eu pergunto, e você? Né? E aí tem aquele momento desconcertante, porque a pessoa realmente ela não consegue falar nada. Né? Respira, se pensa e volta ao tempo. Eu falei assim, sim, já entendi, mas fala agora de você. A pessoa não tem esse espaço para falar. Então, a psicologia, né, a proposta da psicoterapia favorece a essa escuta ativa, a esse olhar acolhedor. Sim. Né, e esse abraço que ajuda a pessoa se reconectar com ela mesma, redescobrir, às vezes até mesmo descobrir as suas potencialidades, as suas possibilidades e além daquele contexto que ela está aprisionada. Sim. Né, que está em sofrimento e que não se considera nem capaz e nem merecedora de ir além disso. Então, é algo que, né, só de eu falar assim me traz uma presença de um sofrimento assim completamente paralisante. Exatamente. E a pessoa se encontra naquele momento completamente desconsiderada. Exato. Enquanto você estava falando, eu me lembrei de um caso. Uma vez eu fui procurada por uma mulher brasileira, mas que não morava aqui no Brasil. Ela não mora no Brasil, ela mora fora. Ela me procurou, se eu não me engano, foi no final de novembro de algum ano, não me recordo qual foi o ano, e agendou um horário. Falei, tudo bem, tá horário. Mandei mensagem no dia para confirmar a sessão. Ah, é que hoje eu não posso? Depois eu entro em contato com você. Falei, tá bom. Aí eu falei assim, alguma coisa não tá certa. Aí eu mandava mensagem. Não, depois a gente vê. Até que em janeiro, mais de um mês depois, ela veio falar comigo, vou falar logo a verdade. Eu não posso fazer sessão com você agora, porque o meu marido raspou a minha conta. Pegou todo o meu dinheiro, eu não tenho como te pagar. Às vezes a gente comete umas loucuras assim, né? Como psicóloga. Violência patrimonial. Eu falei assim, gente, ela estava buscando uma melhora, buscando um acolhimento, buscando um atendimento. E agora? Aí eu falei assim, não tem problema não, eu vou te atender. Ela falou, você nem me conhece. Eu falei, não tem problema não, a gente vai anotando e um dia, se der, você me paga, se não der também, fica de oferta. Sim. E aí eu comecei a atender ela. E olha só, e aí depois foi todo um desenrolar de história. O marido estava envolvido com drogas, com cocaína. Ela tinha acabado de ter bebê, então ela não podia trabalhar. Estava esperando ainda receber a licença maternidade do estado, lá onde ela morava, e tudo mais. Então ela ficou completamente nas mãos dele, né? Então olha só a que nível. Às vezes a pessoa até busca, mas a possibilidade dela ter ajuda é tirada dela pelo próprio parceiro. Por isso que é tão importante a gente divulgar, né? Tanto os trabalhos voluntários que alguns psicólogos se colocam, como também os trabalhos existentes na esfera pública. Né? É importante que a pessoa entenda que isso é uma violência, que ela não é culpada, e sim que ela é uma vítima, que ela recorra que ela não se silencie, que ela peça ajuda. Então, quando você me perguntou, né, como um grupo de amigas, né, como identificar, é muito difícil porque a pessoa começa a se ausentar. Exato. Né? Então, você começa a não ter contato. Então, uma das características que a pessoa começa a se perceber é que ela não tem ninguém com ela. E ela não quer ser julgada. Ela sente vergonha, ela se sente culpada e ela acha que ela vai dar conta daquilo e vai resolver. Então, saiba que existem, né? Não quero falar com minha família, não quero abrir expor social. Liga para o 180. Procure a rede pública.
procure um consultório, peça ajuda profissional, né, de alguém que possa te ouvir e dizer assim, olha, isso não é legal. Sim. E que não vai te julgar, e que não vai te olhar atravessado, que, sabe, tem ali todo um manejo para lidar com essa situação e vai te dar direcionamento. Até porque eu acho que o maior medo delas é do julgamento. É do julgamento, né? Então, quando você falou, né, do público que você atende, eu também costumo atender muitas pessoas que vêm com essa demanda através do quê? Né? Eu também tenho após em assistência às pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, né? Um uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, é muito comum que, às vezes, a pessoa que sofreu esse tipo de violência, ela se silencia e vai acabar se entorpecendo com substâncias. Então, dá para ver que é uma corrente, uma coisa que vai puxando a outra. Uma coisa que vai puxando a outra. Então, ela fica dentro de casa, tanto que é muito comum casos de mulheres, né, que fazem uso de substância abusivamente, psicotrópicas, que pode ser tanto remédio, quanto álcool, quanto outras drogas, né, muito dentro de casa. E aí, quando vai se descobrir, a situação já está muito delicada. Né? E que tem um outro tipo de violência, às vezes tem que ser afastado dos filhos. Então, são situações que não são... né? Não são simples, são complexas. Sim. São de cunho que precisa de uma equipe multidisciplinar. Às vezes você tem que entrar com toda a parte medicamentosa, a parte jurídica, a assistente social, por causa das crianças. Muitas vezes essa mulher já perdeu os documentos, já perdeu o trabalho. E como que ela vai buscar uma ajuda se ela não tem nada disso? Tem que disso? recorrer aos... Né? Tem grupos de mutuajuda que acolhem, né, que entendem profundamente. É muito comum em grupos de mutuajuda, que eu já trabalhei muito com grupos e trabalho, inclusive, atualmente. Elas chegam e falam, aqui eu consigo falar porque as pessoas vivem a mesma realidade que a minha, eu não estou sozinha. Esse que é o sentimento, Sim. que você está sozinha. Né? Então, você começa a perceber que tem outras pessoas e que é possível. E dali a gente começa a construir essa esperança. Então, quando ela vê que tem uma empatia ali com ela, que tem uma resiliência, é ali naquele momento que ela se sente à vontade para falar. E ela começa a partir da observação, né, do espelhamento, falar, é possível, ela passou por isso, ela conseguiu, né, seguir, e eu também vou conseguir. E ela vai começando a descobrir forças dentro dela. Né? E é muito bonito esse discurso, porque ele é libertador. E para os filhos isso é muito rico, porque traz ali exemplos de quê? De superação, Sim. de resiliência, né? De força. Então, violências existem, mas o que a gente vai fazer com isso? Exato. É aí que entra, né, o nosso trabalho. É isso aí. Violência doméstica não é só apenas o abuso físico, mas tem também aqui, como a Miriam já falou pra gente, a violência patrimonial, violência sexual, a violência psicológica, enfim. Não é somente o bater, né? Mas muita coisa, né, Miriam, tá ali envolvendo a violência. Sim. E a questão do abusador. Muitas vezes a gente fala assim, mas fulano era tão bonzinho quando estava com a mãe e com o pai. O que foi que aconteceu que depois que casou se tornou uma pessoa violenta dessa forma? Como que se torna, assim, um abusador? Você trazendo essa pergunta, né, me traz assim, várias falas de consultório. É muito comum, como a gente já apresentou aqui anteriormente, as crianças levarem isso para a sua relação posterior, tanto de se submeter quanto da prática, porque isso fica normalizado para aquela pessoa, né? Minha mãe era assim e funcionou, e deu certo, eu não estou aqui. Então, é assim que a família precisa ser mantida. Então, isso só será aí uma demanda, né, de repensar essa relação se isso for problematizado. Se isso for normalizado, isso vai se perpetuar. Sim. E se a parceira escolhida for uma pessoa que também tem uma baixa autoestima, está ali completamente estabelecido o ciclo da violência. Exatamente. Então, é muito comum esse agressor ter essas referências, né, culturais, machistas, familiares, que deixam essa pessoa num lugar de uma confiança, de uma verdade, de uma norma,
né, que está completamente distorcida. E muitas vezes essa mulher, por questões conscientes ou inconscientes, é escolhida, né? Essa mulher é escolhida, tende a ter uma dependência emocional, tende a ter uma dependência financeira e acaba se submetendo, né? E esse é um tema que a gente precisa trazer, poder falar. Que bom que esse programa está possibilitando para que os ouvintes, né, os telespectadores possam perceber, se identificar de que isso que está acontecendo não é normal. Não. Isso realmente está excedendo né, a questão viável, possível. Normal, não tem nada. Não tem como. Não é normal. Não. Mas para a sociedade, às vezes, acaba até sendo. Então, né? Uma das questões do agressor é essa. A outra, tem uma também que você falou, né? A pessoa tem um comportamento muito tranquilo e é muito comum também, quando faz uso de álcool e outras drogas, a pessoa apresentar uma agressividade, principalmente no caso de substâncias como álcool, que apesar de não ser uma droga ilícita, é uma droga lícita, ou seja, permitida socialmente, mas traz danos muito delicados. Sim. Então, tem pessoas que, quando faz esse uso abusivo, se tornam pessoas violentas. Né? Então, é uma pessoa que, quando ele está sóbrio, não apresenta esse tipo de comportamento. É maravilhoso. A convivência é super pacífica. Mas quando há um excesso, muitas vezes isso pode acarretar em violência. Sim. E essa Né? parte também é complicada porque não adianta, nesse caso, não adianta só a mulher procurar um tratamento. Mas se ele não procurar um tratamento também... O interessante, né, da Lei Maria da Penha é que ela traz isso, né, de chamar esse homem para fazer um curso, inclusive, após a denúncia. Ele tem que entender que aquilo ali é um problema, que isso é um crime, que isso não é normal e que isso precisa, sim, ser reestruturado. Então, muitas das pessoas, né, que são agressoras, muitas vezes não se percebem agressoras. Mas isso não faz dessa pessoa, né, isenta de dar prestação à sociedade disso como um crime. Sim. E, principalmente, né, essa pessoa ela precisa ser acolhida no seu sofrimento, que ela vai se perceber, às vezes até depois que se toma consciência que não sou um cara legal, né? Precisa ser trabalhado isso com ele, mas ao mesmo tempo ele vai responder por isso. Vai. Né? Ele Então, tem que arcar com a consequência do ato dele. Então, o agressor, ele pode ser acolhido, mas ele também vai receber aí, segundo as atenuantes da própria justiça, né, o que é necessário para que ele responda isso também na justiça. No primeiro bloco, você falou para mim a respeito da lua de mel, que é o que causa todo aquele ciclo. A manutenção do ciclo é dada pelo momento ali da lua de mel, onde fica tudo bem. E, geralmente, é nesse momento da lua de mel que, por exemplo, antes teve agressão, a mulher, então, resolve procurar ajuda, vai até uma delegacia, denuncia. Aí vem uma medida protetiva. Exatamente. Né? Então, o agressor não pode se aproximar dela. Aí chega o momento da lua de mel. O que acontece? Ela volta lá, fala, não, tá tudo bem. Ah, mas ele não fez? Não, não fez, não. E a medida protetiva, ela é revogada, né? E aí, infelizmente, é onde acontecem muitos casos, por exemplo, de feminicídio, né? É nesse momento onde a mulher vai lá e ela pede a retirada dessa medida protetiva. O feminicídio, ele excede isso. Né? Às vezes, a pessoa ela tem a medida protetiva, tem o desejo de separação, tem o desejo de não ter mais contato com essa pessoa e a pessoa simplesmente não aceita. Não aceita. E ela simplesmente transpõe a tudo e todos, né? Regras, limites, fronteiras, e faz valer o que ele entende que, se não é meu, não vai ser de mais ninguém. Né? Então, a mulher é vista, como eu já falei, como um objeto, como uma propriedade. Sim. Ele não consegue ver essa mulher como uma pessoa que tem escolhas e que precisa ser valorizada e respeitada nas suas escolhas. Então, a questão do feminicídio é algo, né, que é sem referência no sentido do profundo adoecimento dessa pessoa. Exatamente. E a gente estava até também comentando aqui, né, no intervalo. Eu
como eu abri assim, né? Sou psicóloga e cristã. Então, muitas mulheres do meio cristão chegam até mim. E às vezes as mulheres ainda têm um pouco de dificuldade de entender até onde vai a submissão que a Bíblia fala que nós mulheres temos que ter em relação ao nosso marido, né? Sim. E acaba que, por exemplo, sofri uma violência em casa. Não, mas eu tenho que ser submissa ao meu marido. Não. Questão de submissão não é você aceitar tudo em todo momento, né? A gente estava aqui conversando sobre isso. Tem um limite ali da submissão. Submissão é apoio, como você estava me falando, não é isso? Sim, sim. A submissão tem a ver com você poder escolher ouvir o outro, ponderar o que o outro tem para te trazer, fazer suas contribuições. Então, a submissão está muito mais no ato de dar voz ao outro, né? Para que o outro possa... Então, eu me submeto a te ouvir, a ponderar e a fazer ali um balanço, se isso também está no meu alcance. Se não estiver, tudo bem. O importante é que você consiga dizer até onde você consegue seguir. Então, se o outro te faz algum tipo de proposta que você se sente desrespeitada, né, é importante você colocar os seus limites, seja na esfera patrimonial, seja na esfera sexual, seja na esfera moral, né, seja na esfera afetiva. Então, em qualquer uma delas, você precisa ter muito claro o que é que você... o que você se identifica. Sim. A grande questão é que muitas jovens, né, e aí eu falo meninas 17, quando já começam a fazer a sua escolha, né, do seu parceiro, até antes disso, ainda não tem isso bem formalizado, né? Então, elas são pessoas que durante o processo da sua construção, né, da sua identidade social, da sua personalidade, ela precisa desse espaço de reflexão, de maturação, que dentro de uma relação isso não está sendo respeitado, né? E aí entra muitas vezes a questão da Bíblia para fortalecer aquele discurso de abuso de poder. Sim. Né? E aí a igreja é uma peça fundamental para alertar, para identificar e para poder acolher esse casal. Muitas vezes, como a gente já apresentou aqui, né, por falta até de referenciais dentro das suas próprias famílias, do que é uma relação saudável. Né? Poder acolher, tem, né, o gabinete pastoral, como você falou, você também é psicóloga, né? Então, poder acolher pessoas que entendam isso não está bom, né? Se tem agressão dentro desses 5 âmbitos que nós apresentamos aqui, alguma coisa precisa ser pensada, pedir ajuda, né? Poder falar, não se silenciar. Sim. E a igreja poder ali trabalhar esses jovens dentro da doutrina com a orientação correta e não distorcida da Bíblia. Mostrando realmente o que a palavra está mostrando, está querendo dizer. Porque como a Bíblia fala, né? Maridos, amai-vos as suas esposas como eu amo a igreja, como Jesus ama a igreja. E como Jesus ama a igreja. Cuidando, não é distratando. Amando, cuidando, zelando, protegendo. Né? Então, o discurso ele fica completamente distorcido para atender interesses ou limitações da própria pessoa. Então, isso precisa ser problematizado. É muito oportuno que você traga esse tema, né? Para que isso toque muitos corações, tanto da pessoa que sofre violência, quanto da pessoa que às vezes está praticando a violência e não se deu conta que está praticando. Exatamente. Né? Que ela fala assim, gente, então isso que eu faço com aquela pessoa que eu digo amar é um abuso? É uma violência? E ali tem uma abertura de olhos e entendimento. Entendimento, conscientização, né? A igreja, ela tem o discurso do quê? Da libertação e da transformação, da restauração. E é nisso que precisa estar apoiado. Exatamente. Né? Qualquer tema dentro da igreja. Quando você falou assim a respeito da submissão, né, que é você se submeter a ouvir, se submeter e ter a sua opinião também levada em consideração, a gente volta lá em Gênesis. Por que Deus criou a mulher? Deus fala que criou a mulher para ser uma ajudadora do homem. Então, sendo uma ajudadora, a opinião vale
também é levado em consideração. E quando a Bíblia fala que ela tem que se submeter ao homem, você trazendo essa submissão como se submeter a ouvir, se submeter a ponderar, então essa ajudadora está fazendo esse papel dela ali diante da submissão, a ponderar as opiniões, a levar, a falar concordo, não concordo, isso e aquilo. Então ela está fazendo esse papel ali de ajudadora sendo submissa, né? Mas isso não pode ser confundido ou mal interpretado a ponto de você achar que você tem que considerar tudo, que você tem que aceitar tudo o que for feito a você. Você se anular, né? Você se submeter ali apenas a ser uma figura decorativa, a ser uma executora de mandos e demandos, né, do meu esposo. Então, quando a gente fala em casamento, quando a gente fala em relação, a gente fala em duas histórias, né? Duas histórias, como também está na Bíblia, né? Os dois se unirão numa só carne. Então, se eu faço mal para minha parceira, eu faço mal para mim. Para mim mesmo. E quando eu faço mal para minha parceira, eu faço mal para minha família. Exato. Então, ter essa sensibilidade de entender que o outro é o outro, com as suas opiniões, mas que ele também é uma extensão de como eu me respeito para poder respeitar o outro. Exatamente. Né? Então, dentro da questão, né? A gente sempre fala de uma relação, né? Vítima, abusador, agressor. Nós temos aí duas pessoas que têm, né? Em muitos casos, não em todos, mas em sua maioria, duas pessoas que têm ali um sofrimento, duas pessoas que precisam de orientação e que muitas vezes, com um bom direcionamento, né, com um bom acolhimento, conseguem seguir e aquela família pode ser restaurada. Sim. Né? E esses filhos podem entender também que é possível um casamento com respeito, apesar de uma história pregressa onde isso não era a realidade. Mas que sim, a partir do momento, né, que a pessoa se olha com verdade, com clareza, é possível seguir. Sim, até porque você falando aí a respeito dos filhos, como que é comum a gente ver meninas, por exemplo, quando crescem, você fala assim, quer casar? Você tem um sonho de casar? Não. Casamento é aquela frase, né? É uma instituição falida. É o que elas pensam. Sim. Mas por que você pensa assim, a minha mãe e meu pai eram casados, a minha mãe só apanhava, meu pai só gritava, meu pai só bebia. Sim. Então já tem um casamento, e por fim se separaram. Então elas têm a visão do casamento como essa instituição falida. Mas é como você falou, que isso pode ser restaurado, isso pode ser transformado para que aquela dinâmica familiar seja uma boa dinâmica familiar. Sim. Eu sou psicoterapeuta de casal e família, né? Então, assim, é muito comum as pessoas falarem assim, eu não quero ir no psicólogo, porque psicólogo é para separar. Não, psicólogo é para o casal poder se olhar e entender qual é o momento de cada um. Existem, sim, pessoas que já vão procurar com a sua decisão tomada. Como eu já ouvi também, olha, eu estou aqui porque eu quero me separar, mas eu quero me separar bem. E aí existe esse espaço, sim. Né? Já não tenho mais essa disponibilidade e quero separar bem, não quero separar brigado. E é possível, sim, dentro da psicoterapia, ali já sair com todos os termos dessa separação resolvida, como já aconteceu comigo, atendendo casais. E tem aquele que, sim, os dois têm uma disponibilidade para acertar, para seguir. Melhorar. Agora, se um não quiser, a gente dois não brigam. A gente precisa entender o tempo dessa pessoa e as motivações. Se durante o percurso da psicoterapia isso será ali de alguma forma trabalhado e a pessoa apresentar uma disponibilidade, seguem juntos. Maravilha. Se a pessoa reafirmar que é isso, precisamos respeitar. Não há espaço aí para ou é meu, se não é meu, não é de mais ninguém. Né? Então, que bom quando as pessoas entendem que o espaço da psicoterapia é de acolhimento, de reflexão, de respeito e aí as escolhas, né, são devidamente tomadas. Exatamente. E para quem está preso num relacionamento abusivo, da forma também nesse relacionamento abusivo, qual é o primeiro passo prático para que ela venha buscar ajuda? Pedir ajuda. O primeiro movimento é problematizar, perceber que isso não é normal, que você não é culpada,
que você é uma vítima, não se silenciar e pedir ajuda. No 180, né, na Delegacia da Mulher, nas instituições de saúde, né, o CRAS, em consultórios particulares, dentro das próprias igrejas, né, tem lá o pastor, né, tem psicólogas. Então, peça ajuda. Né? A questão do silenciar é perpetuar a violência. Sim. Né? Então, que tipo de convite eu quero fazer? Que a pessoa se olhe, se problematize. É muito comum as mulheres justificarem os seus parceiros. Né? Elas começam a sofrer. Quando chega no espaço da violência física, elas se escondem, elas usam blusas compridas, né, longas, para esconder os hematomas, marcas. usa maquiagem mais pesada, né? E se alguém perceber alguma coisa, eu caí, eu sofri uma queda. Então, ela está o tempo todo justificando. Não justifique. Se você justificar, você está mantendo esse ciclo e a violência só vai aumentar. Verdade. E dentro do nosso tratamento psicológico, dentro aqui da nossa área, como que a gente consegue ajudar essas mulheres a recuperarem a autoidentidade delas, a autoestima delas, a se conhecerem e a se valorizarem mais? O consultório, né, a psicoterapia é um espaço muito propício para acolher, né, a fala do outro no tempo do outro, sem o julgamento. Então, se uma pessoa chega para mim e fala, hoje eu não quero falar nada, só quero estar aqui, eu saber entender que aquele é o momento que ela precisa para estar num lugar que ela vai se organizar. Sim. Como já aconteceu. Né? Naquele momento a pessoa não queria falar. E aí, aquele momento foi respeitado. Na verdade, ela não falou com a boca, mas a cabeça dela estava ali trabalhando. E só dela saber que tem um lugar que o pedido dela foi respeitado, né? Já está valendo. Ela já voltou outro dia. E aí sim ela conseguiu falar. Miriam, hoje eu não quero falar sobre isso. Então a gente não vai falar sobre isso. A gente vai falar de outras coisas. E com toda teu manejo clínico, né? E tem pessoas que falam assim, Miriam, eu não sabia, eu achei que ia chegar aqui e ia ficar paralisada. E você conseguiu tirar coisas, porque a gente tem um manejo, tem a técnica. E geralmente é assim, né? Eu trabalho com a TCC, então a gente pede sempre para fazer uma agenda. Faz uma agenda. Geralmente, quando você termina a sessão, você vai pensar, ai, podia ter falado isso. Ou durante a semana você vai falar, ai, posso levar isso para terapia. Faz a agenda, escreve, o que você quer falar. Aí, às vezes, a pessoa chega e fala assim, ai, não fiz a agenda, hoje eu não tenho nada para falar. Gente, é a sessão que mais rende. Aí, no final, a gente sempre pergunta, e aí, o feedback, o que você achou dessa sessão? Eu não sabia que eu tinha tanta coisa para falar. Nem a agenda eu fiz e falei pra caramba. E é sempre assim. E o mais interessante, né? A pessoa fala, leva para casa. E aí, quando retorna, eu falo, o que reverberou do que a gente conversou? Sim. Porque quando a pessoa chega, ela já chega com aquilo já evoluído. Trabalhado na cabeça dela. Ela vai repensando, ela vai, né, repensando. E a rotina vai atuando. E nas pequenas coisas que a pessoa não percebe, ela já vai modificando. Então, quando eu acolho, eu falo assim para o paciente, né? Você já percebeu que aconteceu isso? Que você já foi possível? Eu vou valorizando o processo que a pessoa nem se deu conta. Sim. Porque isso está na baixa autoestima dela, não se olhar, não se reconhecer. E aí ela fala, Mira, eu te ouvindo, eu nem me dava conta que eu já tinha evoluído nesse segmento. E isso serve de fortalecimento. Então, a psicologia é um espaço, né, de uma escuta, é um espaço de um acolhimento, é o espaço da empatia, é o espaço para construir ali a identidade com essa pessoa ou reconstruir. Né? É um espaço que a pessoa pode falar do seu sofrimento, tanto o abusador, tanto o agressor, né? Quanto a própria vítima. E aí vem a importância também do abusador, do agressor, procurar também uma psicoterapia para que ele venha se conhecer. Às vezes ele sofreu algo na infância e que ele não se deu conta que agora ele está simplesmente repetindo um comportamento que ele assistiu na infância. Ele não sabe isso, ele não consegue perceber isso. E às vezes na terapia ele mesmo percebe, poxa, eu sou assim porque eu vi o meu pai fazendo isso, porque eu vi um tio agindo assim com a minha tia, um primo, enfim. E aí ele começa a perceber que ele só está
reproduzindo aquilo que ele viu, mas que ele não vê nada de errado naquilo porque era normal dentro do âmbito familiar. Sim, e quando a mulher também ela começa a perceber e começa a pontuar, né? Ela chega e fala assim, não, hoje eu não quero ser nomeada dessa forma, eu não quero mais que você me desvalorize, né? Me chame de nomes pejorativos. Quando ela começa a se posicionar, como você falou, o homem muitas vezes começa a boicotar o tratamento. Sim. Né? Começa a criar dificuldades, inclusive usurpando, né, a parte financeira, ou começa a dizer, nossa casa está suja, essas crianças estão abandonadas. Né? E aí começa a dificultar esse acesso. Então, se você entende, né, que tem uma pessoa que não está te apoiando, que está te prejudicando, te causando danos, que não precisa ser, né, ser no âmbito do físico, da agressão física, pode ser de uma forma silenciosa, às vezes com silêncio. Tem uma paciente que fala assim, é um silêncio dilacerante. A pessoa, se eu não fizer o que ela quer, é um silêncio o tempo todo, me ignora. Isso é uma violência silenciosa. Se você não fizer o que eu quero, eu não te considero, você é uma pessoa inexistente. Então, tem vários níveis, né, de violência. Então, é importante que a pessoa possa se olhar, se perceber, entender que o mal-estar, o que ela está sentindo é legítimo. Sim. E não reconsiderar, nem minimizar e nem se culpar por isso. Exatamente. Peça ajuda, fortaleça o seu grupo de amigos, procure a família, procure os espaços que você se sinta acolhida. E em relação à família, amigos, igreja, como que todos esses podem apoiar essa pessoa, podem ajudar até ela nesse processo de cura? Na escuta, sem julgamento, a partir muito do que a gente está trazendo aqui, a pessoa entenda, né, que se algum dia já funcionou assim, hoje já não funciona mais, entenda que isso não é normal, entenda que isso não é uma verdade bíblica, né, que isso faz parte de um processo de respeito e de uma construção de uma relação saudável, que você seja escutada, que você possa até, a pessoa que está com você, não concordar com você, mas que tudo seja resolvido no diálogo. Sim. E que entenda, se necessário for, até que se separe, mas nada explica estar junto e que para isso você tenha que sofrer essas violências. E é isso. E o tempo já está quase chegando ao fim. E olha que a gente nem falou, por exemplo, do que mais essa mulher pode sofrer. Entra uma depressão, entra uma ansiedade, entra um transtorno de estresse pós-traumático. É uma gama de coisas que vão entrando ali por conta... É um problema que vai puxando outro problema. Foi o que a gente chegou a falar do álcool, né? E que o álcool, muitas vezes, está aí anestesiando e que abre caminhos também para fortalecer uma crise de ansiedade, uma depressão, entre outros cenários que podem já ser uma questão existente ou a partir daí ser desencadeado. Exatamente. Né? Que também traz, né, a questão da pessoa sofrer doença, né, transtornos mentais, também deixa essa pessoa num lugar de vulnerabilidade. Porque isso é usado muitas vezes pelo parceiro para botar a pessoa nesse lugar de pessoa doente, né? E aí só reforça ali a esse lugar de submissão. Exatamente. Olha, a violência doméstica ela não pode ser algo naturalizado. Deus nos chamou para viver em amor, em paz e também em liberdade. E se você está sofrendo, não se cale. Existe ajuda e se você já venceu essa batalha, seja então uma luz para outras vidas. A verdade liberta, lá em Provérbios 12:17 diz, o que diz, a verdade manifesta a justiça, o amor também restaura, tá bom? Olha, se você precisa, então, entre em contato com quem possa te ajudar. Miriam, quer deixar para nós suas redes sociais, para que possam te seguir, ver, acompanhar lá também o seu trabalho? Sim. O WhatsApp, né? Vocês podem entrar em contato comigo, 21 98896 1600. No Instagram e no Facebook, no
YouTube. Também vocês me encontram como Psi Miriam Alice. É isso aí. Então, sigam lá a Miriam para vocês ficarem por dentro de todo o trabalho dela. Muitas pós-graduações, como eu falei no início, né? Eu sou um neném, a Miriam já está aí na caminhada já há um tempo. Muita experiência e foi muito enriquecedor, Miriam, até mesmo para mim. Eu, como psicóloga de mulheres também, foi enriquecedor para mim. Eu agradeço de coração a sua vinda aqui, tá? E que possamos ter também outras oportunidades. E você de casa, muito obrigada por estar com a gente aqui até esse final. E olha, esse programa ajudou você? Você sabe que vai ajudar outras pessoas? Compartilha também o link lá do YouTube com essas pessoas, tá bom? Até o próximo episódio do Psicologia e Propósito. Tchau, tchau. Fica com Deus.